Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou meditar na primeira carta de Paulo ao jovem pastor Timóteo. Esta carta ela foi escrita por volta do ano 65 e Paulo já estava preso, aguardando o seu julgamento ali em Roma. Lembrando que Paulo ele escreveu 13 cartas, algumas pastorais, outras eclesiásticas e outra pessoal. Ele escreveu uma carta pessoal, que é a carta a Filemon. Ele escreve pastorais, que é para Timóteo e para Tito. E depois ele escreve para a igreja eclesiástica. E ele escreve 6 cartas fora da prisão e 7 cartas quando ele estava ali em Roma, preso. E essa carta pastoral ao jovem pastor Timóteo foram 2 cartas, provavelmente uma no primeiro encarceramento e a segunda no segundo encarceramento. Tudo indicando que Paulo ele foi solto por um breve período de tempo e depois aprisionado novamente, e desta vez ele partiu para a eternidade. Ele foi condenado, julgado e partiu para a eternidade com o Senhor. Nessa carta pastoral que Paulo ele fala ao jovem pastor Timóteo, ele dá algumas instruções a este jovem pastor que, com certeza, após a partida de Paulo, que era muito breve, Timóteo ele enfrentaria um grande desafio em dar continuidade ao trabalho missionário iniciado pela pessoa de Paulo. Paulo, conhecedor profundo das Escrituras, ele foi um fariseu, criado aos pés de Gamaliel, judeu de judeu, da tribo de Benjamim, um homem conhecedor, sabia vários idiomas e tinha uma experiência muito grande na pregação do Evangelho. Agora preso em Roma, sentenciado e provavelmente muito em breve ele seria executado, ele viu esta necessidade de instruir alguém para assumir o trabalho, que é no caso aqui de Timóteo. Claro que ele escreve uma carta pastoral também a Tito, que provavelmente foi enviado para a ilha de Creta. E Timóteo, ele foi provavelmente enviado para a cidade de Éfeso, uma grande metrópole da época, uma cidade importantíssima ali do Império Romano. E com certeza Timóteo ele enfrentaria muitos desafios assim que Paulo partisse, pois ele assumiria uma igreja e teria que confrontar doutrinas, ensinamentos errôneos que já assolava a igreja logo no seu nascedouro. Eu vou meditar no capítulo 4, que Paulo fala a respeito da apostasia nos últimos tempos. Veja bem que claro que Paulo ele estava falando para Timóteo para aquele período, mas lembrando que o próprio apóstolo Paulo ele aguardava a volta, a vinda do Senhor Jesus para os seus dias. Ele diz isso, ele diz isso nas suas cartas eclesiásticas. Nós depois, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, nós os que ficarmos seremos transformados, ou seja, Paulo aguardava a vinda do Senhor Jesus para aqueles dias. E nós também aguardamos a vinda do Senhor Jesus para os nossos dias. Claro, podemos passar para a eternidade, mas aguardamos o Senhor vir a qualquer momento. E neste capítulo aqui, eu vou meditar somente do versículo 1 até o versículo 5, que fala justamente isso, apostasia nos últimos tempos.
E eu creio que assim como Paulo ele viveu isto naqueles dias ali do início da igreja primitiva, nós também que vivemos no pleno século 21, nós estamos vivendo dias em que os sinais que estão acontecendo na nossa sociedade, que estão ao nosso redor, também estão evidenciando que a volta do Senhor Jesus está se aproximando. E um dos sinais bem evidentes é a apostasia que está assolando as igrejas nesses últimos dias. Mas vamos ver o que diz o texto sagrado. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou, veja bem, pois tudo o que Deus criou é bom, e recebido em ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Veja bem que o texto que eu quero focar aqui é a apostasia. E veja que Paulo diz assim, olha, o Espírito que é o Espírito Santo. Por que o Espírito Santo agora é que fala? Porque veja bem que no Antigo Testamento, Deus falava através dos seus profetas. No início da igreja primitiva, antes da morte de Jesus, o próprio Filho, Deus encarnado, falou à humanidade através do Filho. E após a partida de Jesus, terminado o seu ministério terrenal, Jesus foi aos céus e ele enviou o Espírito Santo. Agora quem fala é o Espírito Santo. Portanto, as três pessoas atuando na história da humanidade em prol da salvação do homem. No Antigo, Deus falando. No ministério de Jesus, o Deus Filho falando. E agora, depois da partida do Senhor Jesus, o Deus Espírito Santo falando. E veja bem que o próprio Jesus fala, se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, ele virá. Então Jesus foi para que o Consolador viesse. E ele veio, que é o Espírito Santo. Por isso que o Espírito afirma expressamente. Aqui a palavra expressamente é dizer. Ou seja, o Espírito diz, ele afirma, ele diz que nos últimos tempos, a palavra tempo aqui é kairos. A língua grega, ela tem algumas palavras que definem tempo, aionios, kairos e cronos. E aqui ele usou kairos. Kairos é um tempo oportuno, ou seja, os últimos tempos é o tempo oportuno em que o Senhor virá buscar o seu povo. Então ele diz que o Espírito, ele diz, ele afirma que nos últimos tempos, no tempo oportuno, alguns apostatarão da fé. E veja que apostatar aqui não é para pessoas ímpias, porque as pessoas ímpias, elas não se apostatam. Apostatar é somente para aqueles que já conhecem uma doutrina, conhecem um ensinamento. Portanto, a apostasia, ela somente pode acontecer no seio da igreja de Cristo. E pode ver que Paulo estava instruindo a Timóteo, e Timóteo provavelmente assumiria a liderança de uma igreja. Então ele instruiria uma igreja. E que a apostasia, esse afastamento deliberado e consciente, ele aconteceria no seio da igreja. Então, diz que alguns apostatarão da fé. Então, eles já tinham crido no Evangelho, já eram cristãos,
conhecedores do Evangelho do Senhor, e que agora eles estavam distanciando do Evangelho. Por que eles estavam distanciando do Evangelho? Pode ver que por obedecerem a espíritos. Veja bem que aqui o espírito aqui é minúsculo. O primeiro é maiúsculo, o Espírito Santo. O Espírito Santo afirma categoricamente que nos últimos tempos, no tempo oportuno, o Kairos de Deus, alguns eles afastarão deliberadamente, conscientemente da fé, por obedecer. Obedecer é uma palavra de origem grega que é ouvir de baixo, ou seja, eu me submeter a um ensinamento. Que ensinamento é esse? É espíritos enganadores e a ensinos de demônios ou doutrinas de demônios, pela hipocrisia, ou seja, hipocrisia, a palavra hipocrisia é falsidade, aqueles que agem com falsidade. A hipocrisia é um termo grego que o significado é atores de palco, aqueles que colocavam a máscara para fazer uma encenação, uma peça teatral. Ou seja, eles colocavam uma máscara justamente para esconder a sua verdadeira face. Por isso que chama hipocrisia, hipócrita. Ou seja, aqueles que na aparência é uma coisa, mas por detrás é outra completamente diferente. Ele diz aqui que pela hipocrisia dos que falam mentira, quando você olha para ele, você acha que ele é verdadeiro, você acha que ele realmente está com a palavra correta, mas que lá no seu íntimo o intuito é enganar, porque ele está falando mentira. E outra coisa, ele diz aqui que ele tem cauterizada a própria consciência. Por que a consciência? A consciência do homem é que julga o homem. É na nossa consciência que nós detectamos o que é certo e o que é errado. E veja bem que isso acontece até mesmo com pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho. Por quê? Deus, ao criar o homem, ele já imprimiu isso na mente do ser humano, o que é certo e o que é errado. Veja bem por que as pessoas, quando cometem um crime, elas rapidamente se escondem? Porque elas sabem que matar é errado. Então elas se escondem. Então as pessoas já têm uma noção do que é certo e o que é errado. Tem um texto lá em Romanos, no capítulo 2, que diz isso. Está no capítulo 2, no versículo 15, que Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: estes mostram a norma da lei, ou seja, a regra da lei, gravada, veja bem, gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente, acusando-se ou defendendo-se. Veja bem, acusando ou defendendo-se, certo ou errado. Ele diz que, ele está falando aqui dos gentios, que não conheciam a lei, mas que nos seus corações tinha sido gravado o quê? A lei, as regras básicas do que é certo e o que é errado. E quando eles agiam baseado na sua consciência, ora acusando-os, ora defendendo-os. E aqui Paulo, ele volta a falar com Timóteo, falando sobre a consciência. Ele fala que tendo cauterizado a própria consciência. A palavra cauterizada aqui é cautério, queimado a ferro, queimado a ferro quente, a brasa. Ou seja, a pessoa quando queima uma parte do corpo com ferro, aquela parte, depois de cicatrizada, ela perde a sensibilidade, ela fica insensível. Foi isso, ele falou assim, olha, o que ficou cauterizado, o que ficou insensível, foram as mentes dessas pessoas, que agindo dessa forma, eles não sabem mais o que é certo e o que é errado. Por quê? Porque eles permitiram que o espírito do erro agisse em suas vidas. E diz aqui que proíbe o casamento, com certeza tinham pessoas que estavam proibindo o casamento, e veja bem que eles estavam atacando justamente o casamento, porque o casamento, ele é uma instituição divina, e o casamento, ele foi instituído por Deus antes da queda do ser humano. O casamento não foi uma invenção do Estado, e nem uma invenção do homem pós-queda. Na verdade, o casamento, ele foi uma instituição divina criada pelo Deus eterno antes da queda do homem. E agora,
estava tendo esse grupo de pessoas aqui que estava querendo proibir o quê? O casamento, uma instituição criada pelo próprio Deus. E também estava falando com relação à abstinência de determinados alimentos. Paulo, ele não é claro aqui. Será que seriam os judeus com seus alimentos ou os gentios? Não sabemos, mas alguém estava querendo proibir os irmãos de se alimentarem de determinados alimentos. E Paulo argumenta para Timóteo que os alimentos criados por Deus, quando são recebidos em ações de graças, eles podem ser ingeridos sem o menor problema. Quando os alimentos eles são apresentados ao Senhor, e a palavra ações de graças aí é Eucaristia, é eu ser grato, eu ser agradecido por aquilo que Deus fez por mim, proporcionando o alimento na minha mesa. Então, se o Senhor criou estes alimentos, é para o meu consumo. Desde que eu receba isso com agradecimento, não tem problema nenhum. E tinha um grupo dentro da igreja que estava proibindo isso, proibindo o casamento. E falou assim, essas pessoas não sabem o que é certo e o que é errado, eles têm as suas mentes cauterizadas. E veja bem que, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável. Claro que ele está falando aqui sobre alimentos, e porque pela palavra de Deus e pela oração, estes alimentos são santificados. Veja bem que esse era o contexto que Paulo estava vivendo naqueles dias. Era o sistema judaizante querendo ser introduzido no seio da igreja e querendo tirar a simplicidade do Evangelho de Cristo. E agora, nos últimos dias que estamos vivendo? Será que também nós não estamos sofrendo ataques malignos, doutrinas de demônios que têm tentado assolar a igreja, tirar a essência do verdadeiro Evangelho? Será que nós não estamos vivendo isso também? Aquilo que Paulo viveu nos seus dias, nos nossos dias também não estamos vivendo também? Creio que sim. Hoje, por exemplo, as pessoas não mencionam mais a volta do Senhor Jesus. Muitas pessoas até mesmo elas não acreditam que Jesus virá para buscar a sua igreja, não pregam mais o retorno, a parousia de Cristo. Eles muitas das vezes focam os bens materiais, que se alguém for para a igreja, ele será abençoado, será próspero. Eles estão focando mais o nosso prazer momentâneo aqui nessa terra e não falam nada da eternidade. Seria tirar isso, a essência, a totalidade do Evangelho. Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, e não para que eu fique bilionário nessa terra, possua milhões e bilhões de reais e dólares, que seja lá a moeda. Não, Jesus, ele veio com o intuito dessa terra, ele veio para nos salvar, para nos resgatar da nossa maneira de viver, que era viver no pecado. Foi isso que ele fez. Qualquer outra pregação que não foque a salvação da minha alma e que essa salvação me conduza à eternidade, ela está sendo distorcida, que tire esse foco. O foco principal hoje é a pessoa bendita do Senhor Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Foi Ele que morreu no Calvário, foi Ele que derramou o seu sangue para nos salvar. E hoje eles estão saindo fora desse foco. São pouquíssimas mensagens que focam que Jesus é o nosso Salvador, que Ele morreu no Calvário, que Ele é o prometido desde o Antigo Testamento, em que as páginas do Antigo Testamento apontavam para Jesus. Essas mensagens não são mais normais em nossos cultos. Por quê? Porque eles estão focados em outras coisas, em algo trivial e que não está de acordo com a palavra do Senhor. Pegam alguns textos isolados e aplicam mensagens que não têm nada a ver com relação à pregação da salvação, aquela salvação proporcionada pelo Senhor Jesus. Eu creio que nós estamos vivendo isso. Estamos carentes de mensagens que falam do amor de Jesus para com as pessoas que estão perdidas neste mundo pecador. Creio que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na face da terra. Creio que nós estamos vivendo na era da Laodiceia, uma igreja rica, uma igreja milionária, uma igreja bonita arquitetonicamente, mas uma igreja pobre espiritualmente,
uma igreja miserável espiritualmente, uma igreja cega espiritualmente e que não tem nada para oferecer àqueles que estão famintos e sedentos, procurando salvação para as suas almas. Porque o mundo está de mal a pior, correndo de um lado para o outro, perdidos, procurando um Salvador. E muitas das vezes, nós que somos igreja, não temos esta mensagem para dar-lhes conforto aos seus corações e que o Salvador é a pessoa bendita do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo o abençoe. Até o próximo vídeo. Até lá!